Todo seu. Opa, bom dia a todos. Agradeço até a presença de todos aí. É a primeira vez que eu falo sobre um tema desse, mas quando a Aline colocou essa situação, eu falei, poxa, cada um aqui tem a sua, o seu dom, né? Aplicando aqui o seguinte, talvez a pessoa nem perceba, né? Mas a vida nossa sempre é um treinamento. E cada um que passou o seu conhecimento ali, ela treinou ela para aprender aquilo. E muitas vezes, né, a gente faz isso porque a gente quer, poxa, a gente quer saber mais sobre o assunto, né? A gente quer saber mais fazer aquela coisa, né? E a meditação é uma coisa que faz a gente concentrar para conhecer o autoconhecimento interno nosso, para a gente poder ser melhor até, né? E eu estava na procura disso. Quando eu fiz a bússola também, eu ouvi gente da bússola, né? Eu fui buscar algo para poder melhorar aquilo que eu estava precisando melhorar naquele momento. Foi uma situação difícil, não vou chegar nesse detalhe, porque senão fica uma situação mais longa e não vamos conseguir. Baseado nisso que a Aline colocou, eu falei assim, poxa, o que eu vou dizer, né? Tem muita coisa para dizer. Vamos falar de aromaterapia? Mas, não, peraí. Vamos falar sobre a vida. A vida é um eterno treinamento, né? E a gente sempre vai praticar, talvez, aquilo que a gente aprendeu lá na nossa vida adulta. Então, desde criança, a gente está sendo treinado por alguma coisa que a gente precisa lá na frente, ou seja, vai acontecer algumas peças na sua vida que você vai ter que aprender, como até a Cris colocou ontem, né? A gente vai aprender e a viver aquele estágio, ou vamos reencarnar de novo e ter que voltar de novo e ter que livrar aquilo que a gente tem de dificuldade, que a gente precisa viver, que a gente precisa melhorar, né? E aí, eu desde criança, eu via o pessoal falando assim, nossa, mas eu não consigo fazer isso. Nossa, você é muito inteligente. Às vezes lá, igual a Regiane mesmo, é uma pessoa que trabalha comigo. O pessoal fala, nossa, cara, você é o super, você resolve tudo. Eu falei, opa, não, gente, vocês também são capazes de fazer. Entendeu? Eu mesmo, tinha vezes que eu falava assim, eu não consigo concentrar, eu não consigo meditar. E eu estou aprendendo isso com vocês. Entendeu? Então, está sendo um treinamento, e assim, está sendo um treinamento muito importante para mim, porque estou aprendendo a desacelerar. Como dizem, eu sou muito acelerado. E estudando, eu não sei se vocês sabem, mas compartilhando com vocês, todos nós temos as 9 inteligências. E cada pessoa acaba tendo aguçado mais uma inteligência perante o quê? Perante uma cultura, perante o que acontece na vida dela. Então, poxa, se a família é tudo musical, toca música, então, chance daquela criança viver a música e ter uma inteligência para a música é grande. A família de professor, poxa, a pessoa tem aquele dom aguçado porque está vivendo aquilo. São nadadores, é a mesma coisa. Tá? Então, assim, todos têm as inteligências. O que precisa, poxa, queria tocar um violão. Treinar. Eu quero tocar violão. Eu vou ficar bom no violão. Por que eu tenho um filho que a gente fala que é o nosso pequeno príncipe. Ele tem uma dificuldade em questão de movimentação, ter um tempo de resposta, né? Lá atrás, lá teve um probleminha quando nasceu. Então, ele tem um tempo de resposta para poder. Se ele falar assim, vira à direita, ele pensa uns 3 segundos, depois ele vira à direita. Você dirigindo o carro, você tem que virar à direita rápido, né?
E eu falava para ele, filho, treinar fica bom, treinar fica bom, treinar fica bom. Aí eu fui tentando achar uma maneira de achar isso com ele. Jogando videogame, existe um jogo chamado Guitar Hero. E o Guitar Hero você tem que tocar rapidamente, senão você não faz o ponto. E eu ganhava dele, mas eu fiz isso para treinar. Depois de 1 ano e meio, que eu faz tempo que eu não jogo com ele, ele está jogando o nível expert e eu não consigo chegar no nível dele. Ele está muito rápido, entendeu? Aí eu falei, tá vendo? Agora você pode fazer isso no esporte, você pode fazer num monte de lugar. Isso eu fiz porque quando eu tive um diagnóstico do neuropediátrico dele, ele falou assim, seu filho não vai ser um esportista e você é competitivo. A Elaine mesmo fala, nossa, você é muito competitivo, porque eu sou acelerado. Mas ele pode ser um Einstein, ele pode ser qualquer outra coisa. E eu vejo o jeito dele, o tempo dele, a gente vai treinando, a gente vai, filho, vamos mais rápido, não sei o quê. E aí eu tenho que fazer os estímulos em cima dele. Baseado nisso, né, eu coloquei algumas coisas que aconteceram na minha vida, né, para provar esse tipo de coisa de inteligência. E depois, até depois eu mando para vocês o slide onde eu coloquei ali, eu printei ali as inteligências para a gente poder depois seguir, se a gente conseguir tempo, tá? Porque acaba que ficou um resumo, mas ao mesmo tempo fica grande a história, né? Tudo que aconteceu na minha infância, eu olhei e falei assim, o que foi os treinos, em que momento que foi, e onde foi importante isso na minha vida, e quais foram os benefícios, ou seja, quais foram os aprendizados que eu tive, né? Então, para vocês terem ideia, né? Eu não fui uma criança assim, sair para brincar na rua, jogar bola e tudo mais. Então, eu tive que buscar as minhas formas de brincar, de buscar conhecimento e tudo mais, e isso não tenho tristeza, pelo contrário. Eu acho que até o jeito que eu sou hoje, agitado e buscar conhecimento e tudo mais, foi baseado naquilo que aconteceu na minha infância. Tá? Então, assim, ó, vou dar um exemplo bem rápido. Desenho, eu queria desenhar, porque eu via minha tia desenhando. Eu falei, caramba, minha tia desenha, entendeu? Na infância. Então, o que eu fiz? Eu fiquei de olho nela, aprendendo com ela, para poder aprender. E eu tive a minha própria técnica para poder fazer isso. E aí, as professoras me estimulavam a fazer outras técnicas e tudo mais. Cheguei a fazer sombreado. E meu desejo de consumo é ainda pintar quadros. Mas não é agora, é mais para frente. Eu já coloquei isso para mim. Aí, o que acontece? Como foi? O que foi importante isso? Né? Toda vez que eu tinha um desafio. Por quê? Toda vez que eu tenho um desafio, porque eu tenho criatividade para poder desenhar o que está acontecendo, olhar para o negócio e falar assim, cara, dá para fazer desse jeito. Ou seja, eu tenho criatividade para solucionar um problema. Muitas vezes eu tinha que brincar sozinho, sem brinquedo nenhum, entendeu? Eu brincava com pedrinha na casa da minha avó, às vezes, falando que era um hominho, um outro tal. Então, o que aconteceu na infância? Isso aconteceu na infância. O que acontece agora? Toda vez que eu não tenho ninguém para contar, eu acredito em mim mesmo e eu tenho segurança para seguir sozinho. E esse segurança para seguir sozinho aconteceu várias vezes em estrada e tudo mais. E sempre Deus me deu capacidade para poder seguir em frente ou colocou alguém com capacidade para me ajudar, como vocês aí na meditação, né? Como a bússola foi para mim. Tá? Aí o pessoal fala assim, poxa, afazeres dentro de casa, né? Eu aprendi com a minha mãe, fazer faxina, fazer as coisas. Isso eu aprendi na infância. Poxa, vou usar isso aqui depois? Claro que vou. Morei sozinho, morei em república e, cara, não tive perrengue. Não me lidei muito bem, tal, me viro sozinho com essas coisas. Então, assim, eu treinei na infância e eu tive que usar isso de alguma forma, né? Para aqui agora da vivência.
cuidar das minhas crianças quando a Dona Maria está viajando, fazendo alguma coisa, eu que estou cuidando das crianças e está tudo bem. Uma coisa que é muito interessante que eu fico incentivando e digo assim, ó, os jovens de hoje, eles têm ampla oportunidade de aprender qualquer coisa. Hoje tem o Google aí, tá? Eu tinha que buscar formas de pesquisar, traduzir em inglês e tudo mais, porque na minha época era difícil material para estudar, né? Toda vez que eu pesquiso algo hoje, eu falo, cara, que facilidade. Nossa, se eu tivesse isso na minha infância, acho que eu estava voando. Então, esse aqui eu foco muito para poder frisar para as pessoas travam no eu não sei, né? Eu não fico paralisado no não sei, eu vou buscar resposta para ver se eu consigo entender, solucionar aquilo, né? Andar de bicicleta. Ah, andar de bicicleta você não aprende nada. Aprende sim. Eu aprendi a ter equilíbrio. Na bicicleta, muitas vezes eu tinha que pedalar muito longe, aprendi a ter resistência, entendeu? E aí, isso que fez? Qual os benefícios? Eu tive coragem para enfrentar desafios. Eu tinha morro para poder subir, vamos pedalar e vamos ganhar esse morro. Acompanhar meu pai nos trabalhos dele de carpintaria me ensinou o quê? Entendeu? Onde foi importante? Toda vez que eu precisei aprender algo do zero. Ao aprender algo do zero, você tem que ser humilde, o benefício que eu tive, né? Ser humilde para aprender com quem tem algo para ensinar, né? Natação, enfrentar os medos, né? Hoje eu não tenho medo do desconhecido, né? Eu tenho respeito, tá? Tenho muito respeito e aí eu analiso, vamos embora para frente. Judô, superar o adversário para vencer, e esse adversário muitas vezes é a gente mesmo, né? Superar aquilo que a gente fala assim, a preguiça, né? Então, eu tive que de benefício? Disciplina, resistência, resiliência, né? Educação física, aprender a cuidar do corpo, né? O pessoal muitas vezes tem educação física, até hoje eu falo assim, futebol, futebol é vôlei. Cadê o exercício para poder ajudar a pessoa a entender? Isso eu tinha na minha época, né? Eu não sei como é que era na época sua, de fazer os exercícios e tudo mais. Isso é importante para o nosso corpo até o resto da nossa vida. O professor falava isso. Eu quero mostrar para vocês que vocês precisam de exercício físico o resto da vida. Os orientais têm isso. Entendeu? Tem uma senhorinha que eu falei, caramba, ela ia na praia, eu ficava olhando assim, ela vendia o salgadinho dela. Ela andava lá. Cara, essa mulher anda demais todas as praias de Ubatuba, eu via a mulher andando. E era uma senhorinha que você falava assim, caramba, com certeza, é o exercício todos os dias que ela está vivendo, né? Vôlei, trabalho em equipe, né? Estratégia. Aí meu filho ontem falou assim, pai, na minha sala, a equipe de vôlei não tem estratégia. É que vocês não aprenderam ainda, mas vocês vão chegar lá, relaxa. Eu comecei a mostrar para ele essas coisas. Né? Eu queria tocar numa banda de fanfarra. Comecei num caixa, aí toquei trompete, fluger, fui para o trombone e depois fui bombardeando. Chegou uma vez que eu tive que ir numa apresentação, eu toquei em 3 bandas diferentes, com 3 instrumentos diferentes. Mas pô, você foi o Big Master? Não, foi gostoso, foi legal. Mas eu tive que treinar para saber tocar cada um desses instrumentos. Né? Então, assim, treinar fica bom, dá para se fazer. Uma outra coisa também que eu foco muito, na minha juventude, eu tinha curiosidade, porque eu era católico, né? Questionava algumas coisas. Né? Então, o que eu fiz? Eu frequentei vários templos de outras religiões. O que isso me fez? Questionar o que eu acredito e também filtrar e respeitar as crenças dos outros. Ou seja, respeitar o outro. Né? Entendeu? E nisso eu aprendi o seguinte,
Não existe mal e bem. Existem lados com perspectivas e vivências diferentes. E isso ajuda você a respeitar o próximo. Né? Caminhada. Caminhada você não aprende nada. Aprende. Seu corpo aprende. Aprende a superar limite. Porque você fala assim, puxa, vou ter que andar até tal lugar, 4 quilômetros, 5 quilômetros que eu tive que fazer isso quando eu não tinha bicicleta. Entendeu? Hoje a gente faz, às vezes, quando as caminhadas, né, Regiane? Então, a mente está treinada para saber que tem que chegar num lugar e tem que romper aquele limite. Né? E uma das coisas que eu aprendi na infância também, eu via que muita gente era tímida, que a gente tem que ensinar as nossas crianças que estão perto, tudo mais, que eu vejo que eles estão muito no celular e tudo mais, eles não são comunicativos. Eu aprendi a ser comunicativo, chegar, bom dia, tudo bem? E aí, o que está fazendo de bom? Não sei o que, e fazer essa conversa e tudo mais. A Aline mesmo no evento, ela tinha conversado com ela por telefone. E aí eu cheguei, ô Aline, você não é a Aline, não sei o que. Eu já fui, já vim conversando, já fui chamando outro, não sei o que. Minha mulher não fala que eu deveria ser político, porque eu falo com todo mundo. Mas é meu jeito de ser, porque eu aprendi lá atrás que isso era importante, porque nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos da vida social. Né? Então, todo lugar que eu vou, eu faço amizade. Quando eu fazia consultoria para fora, em todo lugar que eu fui, eu plantei uma sementinha lá, que se eu precisar de ajuda ou se eu tiver com saudade, eu vou lá e visito eles e está tudo certo. Tá? Então, assim, ó, eu coloquei esses exemplos assim, bem resumidamente, para não atrapalhar muito. Eu acho que já comi já há bastante tempo. Né? Eu tinha colocado sonhos e realizações para poder colocar a questão do treinamento, mas o que eu queria passar para vocês é o seguinte: não existe idade, não existe momento, mas a vida nossa é um treino sempre. Aí eu vi até num treinamento que a gente estava regendo, estava junto, teve uma pessoa que falou que ela está incomodada porque ela tem muito tempo livre. Eu falei, caraca, mano. Aí essa pessoa também, eu já tinha convidado ela para fazer várias coisas, e uma delas era meditação. Eu falei, caraca, mano. Então, esse tempo livre dá para a gente aprender muita coisa, gente. Entendeu? Nessa onda da meditação é fantástico, porque vai mostrar para a gente o quanto que a gente é empoderado para a gente conseguir qualquer coisa. E só um resumo da ópera, vamos falar assim, profissional. Eu cheguei a ser uma pessoa que trabalhei na casa de professora, cuidando de jardim, limpando espaço de animal de estimação e tudo mais. E aprendi muita coisa. O pessoal, não, você não aprende nada. Aprende. Entendeu? E já cheguei, assim como CLT, a ser coordenador de TI, entendeu? De um grupo de empresa, tem muita responsabilidade com dados e tudo mais. E hoje eu sou um empreendedor que, com tudo isso que eu aprendi, que eu treinei lá atrás, são bagagens fortes para que eu consiga solucionar, dar consultoria, ajudar as outras pessoas. E aí eu resumo isso daí, o nosso tema de hoje. Dá para fazer muito, mas se alguém tiver alguma curiosidade, depois pode me chamar no grupo lá, a gente conversa mais sobre isso. Depois eu mando no grupo lá também, porque já temos só 10 minutos agora, né, Aline? A meditação. Excelente. Não, mais 20. Acho que mais 20. Mais 20. E aí eu vou mandar depois para vocês esse tópico da inteligência, que eu vou passar para vocês assim rapidamente. As novas inteligências que a gente tem é espacial visual, compreender imagens e produção gráfica, depois vocês podem ir no mais detalhe pesquisar. Lógico, matemático, que é fazer cálculo, né? Quem não gosta de matemática, né? Gente, uma das coisas que eu aprendi também no treinamento, tudo aquilo que eu falo que eu não sou bom é o seu calcanhar de Aquiles, né? Mas é o seguinte, treina aquilo. E eu falo para você, eu sou um fruto de oportunidades de trabalho. Tudo aquilo que as pessoas não gostavam de fazer, eu fazia. Eu falava assim, eu vou fazer e vou fazer melhor. E eu conseguia fazer. E, não gosto de matemática.
Cara, treina, que você vai ficar muito bom de matemática. E uma das coisas que eu colocava na minha cabeça, eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer isso. Comecei a olhar e falar assim, puxa, isso aqui é muito bom aprender. Eu gosto de fazer isso, eu vou cada vez mais gostar. Eu colocava isso na minha mente e eu conseguia fazer. Né? Musical é uma outra inteligência. Corporal e sinestésica é uma outra. Naturalista. Até eu falei, caramba, naturalista é distinguir espécies de animais, de plantas, entendeu? De ambiente. Entendeu? Eu falei, caramba, naturalista, eu não tenho muita essa inteligência naturalista, vou procurar saber mais sobre isso. E na aromaterapia você acaba tendo que saber um pouquinho dessas coisas também, né? Aí tem a verbolinguística, né? Aí depois, a interpessoal, que eu vou frisar um pouquinho, né? Que é reconhecer e entender os sentimentos, motivações e intenções das outras pessoas, que aqui dentro do grupo a gente acaba tendo esse tipo de aprendizado assim, né? Vai buscando um pouquinho disso, né? Ou bastante disso. E o intrapessoal, que é conhecer a si mesmo, seus sentimentos, os seus desejos e suas personalidades. E aí, vamos continuar junto, que eu já estou aí desde o primeiro grupo com a Aline. Tenho muito prazer de estar aprendendo cada vez mais com vocês. Cada vez é uma coisa diferente que está acontecendo com as pessoas. E toda vez que passo o treinamento, igual eu falei para a Regiane, cada vez que eu vejo o ensinamento e vai entrando novas pessoas no grupo, é um aprendizado diferente. Eu estou treinando cada vez mais e cada vez eu me sinto melhor. Então, continue treinando isso. E essa inteligência que a gente está vivendo vai nos dar poder para poder conseguir treinar e querer aprender qualquer coisa da sua vida. Tá bom? Sejam todos nessa jornada. E Aline, é com você a controladora do nosso tempo. Muito bom. Gratidão, Fernando. Você trouxe uma atividade, um exercício que eu queria propor para todo mundo. Voltar no passado para saber exatamente quais foram as suas capacidades instauradas aí, mas só para isso, não é para ficar julgando e analisando o que você não fez. E sim Exatamente. colocar nos post-its aí do seu mural o que você já fez da vida e o que você aprendeu com cada coisa. Isso que o Fernando fez foi maravilhoso, porque toda vez que acontecer algum desafio no momento presente, ele vai saber que tudo isso está lá dentro dele. E é uma coisa importantíssima para a gente também entender qual que é o nosso propósito. Porque tudo que você passa nessa vida te faz ficar bom em alguma coisa específica também. E isso você pode valorizar, não só aquilo, né, que você precisa treinar ainda, mas o que você já sabe, o que você já entende, o que você já pode contribuir para o mundo. Então, no estágio que você está, no nível que você está, você já é muito bom em alguma coisa. E esse ser muito bom em alguma coisa já pode ser transbordado para outras pessoas, no nível que você está. Fernando, gratidão por ter trazido de uma forma tão simples, né? E realmente foi provavelmente um destrave de alguma coisa para você hoje. Foi um Com treino para certeza. alguma coisa futura que você vai fazer. E eu tenho certeza que a gente está muito grato de ter contribuído com essa sua jornada também. Gratidão. Então vamos lá, dar uma respirada, desencosta da cadeira, coloca, né? Agora a gente entendeu já com a Cris como que é importante colocar os isquios, que são aqueles. A gente tem dois ossinhos assim no bumbum que vai para baixo quando a gente senta. Quando ele tá em pé, ele fica reto. Quando ele tá para baixo, se você tocar aqui, ele fica duas pontinhas assim, ó, para baixo. Esses são os isquios. Esses isquios você vai colocar bem apoiado aqui, porque daí o que você apoia é o períneo. O períneo é aquela partezinha que fica entre o ânus e as genitais. Ali tem que ser apoiado. É aqui que você vai apoiar, tá bom? Daí você até coloca o quadril mais encaixado, assim, ele encaixa bem. As mãos, deixa as mãos relaxadas em cima do colo.
Nivela o ombro. Ontem a gente meditou com as mãos para baixo, também gostei. Nivela os ombros, nivela o queixo. Solta todo o ar, a gente vai fazer 4 respirações. Inspira em 4, para 4, expira em 4 segundos, para mais 4 segundos. A gente vai fazer essa jornada 4 vezes, tá? Respira tudo, solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. Observe o fluxo natural da sua respiração. Tudo que tem dentro da gente está gravado como habilidades. A sua capacidade só vai aumentar se você treinar. Não julgue, não analise, apenas perceba e se jogue nos desafios. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de aprender uma coisa nova. No mínimo, você vai aprender. Então vai ser bom. Volte a observar a sua respiração. É o aqui e o agora que importa. É só esse tempo que a gente tem. O tempo da nossa respiração. É o seu tempo para praticar o retorno.
tudo que a gente aprendeu nessa jornada do grupo 3, que foi muito mais do que os 14 dias de meditação, está gravado dentro da gente. E agora iniciaremos um novo ciclo, um novo treino, novas oportunidades de conhecer novas pessoas e ampliar as nossas habilidades. Comemorem, sejam gratos pela jornada. Cada jornada é importante. Cinco, 4, 3, 2, 1. Gratidão pela prática de hoje. Hoje eu puxei vocês um pouquinho mais cedo, porque o tempo está acabando. Mas vocês têm a oportunidade aí de fazer a meditação o tempo que vocês quiserem. É só achar mais um tempinho. Gratidão, Fernando. Gratidão, pessoal que presenciou. Espero que tenham gostado mesmo. Isso, para mim, é muito importante todo mundo olhar para dentro e olhar para a cara. Uma das coisas, não se cobrar. Né? Eu não concluí um curso, não concluí. Aquilo ali serviu de alguma forma para você ir na frente. Entendeu? Tudo é aprendizado. Até as coisas que são difíceis. Que a gente erra, é aprendizado. Eu aprendi isso na minha vida, não me cobro. Eu falo, não, aquilo ali serviu para alguma coisa. Né? Cada trabalho, cada emprego, cada lugar que eu tive. Eu falo sempre para o meu filho que às vezes ele fica irado. Eu falo, o que adianta isso? Eu falei, o que não fazer. Exatamente. A gente aprende o que não fazer. Os erros é isso que a gente aprende. E sempre é tempo, né, Fernando? Mesmo que você não concluiu, se quiser concluir, sempre é tempo. Exatamente. Muito bom mesmo. É isso aí. Me identifiquei muito com você. Eu também. Nossa, Que eu estava bom. falando, eu viajei. Quando você falou do tendão de Aquiles, da matemática. Foi a minha dor de vida, foi a matemática. Até eu ir fazer